Vou botar mais um complicômetro para o Samuca explicar para a gente. Mais uma confusão para quem está ouvindo. Fala, pô, já não estou entendendo nada, tanta confusão que... Se ninguém está entendendo nada, eu sou um péssimo professor. Não, na verdade, eu acho que está ficando bem claro. Então vou botar mais confusão. Um atentado desses custa caro. Uma organização terrorista custa caro. Esses caras não trabalham, eles são terroristas. Armas são caras, munições, foguetes, tudo isso custa caro. De onde vem esse dinheiro? De onde vem esse dinheiro, Samuca? Samuca, de onde vem esse dinheiro? Em grande parte vem do Irã, que tem interesse em desestabilizar a região. Já vamos falar dos prováveis interesses do Hamas em cometer esse atentado nesse momento. Em grande parte vem de muitas organizações internacionais que veem o Hamas como um administrador legítimo da faixa de Gaza e acham que vão mandar recursos para o Hamas construir escolas, para o Hamas construir hospitais, para o Hamas distribuir para a população como fonte de renda. A faixa de Gaza não tem trabalho. O Hamas não cria nenhum tipo de estrutura econômica na faixa de Gaza. Os israelenses permitem ou permitiam até sexta-feira passada que 20 mil palestinos entrassem no território israelense para trabalhar em Israel todo dia. Imagina aqui, de novo, se nós quisermos manter as devidas proporções, estamos falando de 400 mil paraguaios que poderiam entrar todo dia no Brasil para trabalhar aqui, ou bolivianos. Então, essa é a relação entre os dois países, porque os recursos que são mandados para a faixa de Gaza, em lugar de serem utilizados para estimular a economia e melhorar a condição de vida da população, são usados pelo Hamas para comprar armas, para produzir esses foguetes que eles usam nos seus atentados. Então, não há nenhuma razão para que organizações internacionais que acham ou que reconhecem que os palestinos estão sofrendo na faixa de Gaza, mandem dinheiro para o Hamas. Manda dinheiro ou manda recursos, manda remédios, manda comida. Eventualmente o Hamas vai se apropriar desses recursos e vai vender para a população. Teve um episódio na década de 2010, onde os turcos organizaram uma flotilha humanitária. Mandaram um grupo de navios para a faixa de Gaza para apoiar a população da faixa de Gaza. Os israelenses interceptaram esses navios porque disseram, se esses navios querem ir com recursos humanitários para a faixa de Gaza, tá bom, eles vão para Chipre. Lá em Chipre, os navios vão ser verificados para ter certeza que a carga é realmente humanitária e depois eles vão para a faixa de Gaza. Os turcos se recusaram, os navios foram interceptados pelos israelenses e eles estavam cheios de navios e de armas e de pessoas armadas. Então, essa é a narrativa e esse é o resultado. Um outro navio iraniano foi interceptado também, levando armas para o Hamas. Então, o que Israel faz quando se fala de bloqueio, quando se fala da impossibilidade de um porto funcional, uma prisão a céu aberto, nós estamos falando do que Israel está fazendo para tentar proteger a sua população. Quem critica os Estados Unidos por terem imposto um cerco a Cuba durante a crise dos mísseis em 1962, para impedir que os soviéticos mandassem mísseis nucleares para Cuba? Ninguém fala que os Estados Unidos não tinham o direito de impedir que do seu lado fossem instalados mísseis que ameaçassem a integridade da sua população. É isso que Israel está fazendo. Está impedindo que o Hamas tente criar uma força ofensiva suficientemente poderosa para ameaçar o país. E mesmo com todo esse bloqueio, olha o que aconteceu no sábado. Assim, eu entendo isso daí, por mais que haja uma tensão muito maior entre Israel e Palestina, é o mesmo argumento que a Rússia usou para invadir a Ucrânia, não é? Não quero que a OTAN chegue aqui.
Tem uma certa semelhança, mas em nenhum momento a Ucrânia atacou o território da Rússia, invadiu a Rússia, sequestrou e matou os cidadãos russos. Então, nesse sentido, não tem nenhuma semelhança. O argumento que você está usando poderia ser... poderia aparecer um paralelo se, eventualmente, o Irã mandasse... elementos armados para a faixa de Gaza para preparar um ataque contra Israel. Isso poderia ser uma preocupação parecida. Mas isso ainda não aconteceu. Por enquanto, o Irã está mandando dinheiro e armas que conseguem ser contrabandeados para a faixa de Gaza. Mas a percepção, eventualmente, é essa. É de você ter uma entidade na tua fronteira que representa uma ameaça à tua integridade ou à segurança dos teus cidadãos. E qualquer país do mundo faria a mesma coisa e a reação provavelmente não teria sido essa. O que a ONU fez a respeito da invasão da Ucrânia pela Rússia? Nada. Não fez nada. Nada. Por que o presidente Lula não condena a ação do Hamas como uma ação terrorista? Não chama o Hamas de uma organização terrorista que atacou Israel? Por que não condenou a Rússia? Porque não condenou a Rússia também? Então, pelo menos com toda a incoerência que a política externa brasileira vem demonstrando, aqui nós temos um elemento de coerência. 2 agressores não foram condenados pelo Brasil. Ele chamou o Irã para ir no BRICS. Exatamente. Então, o Irã que financia esses terroristas, ele chamou para o BRICS. Qual que é o verdade, ou que vocês supõem que seja o interesse do Irã nessa guerra? Primeiro, o Irã, assim como o Hamas, tem como objetivo declarado destruir o Estado de Israel. Esse é declarado. Declarado. Eles falam isso em todos os discursos dos ayatollahs. Isso é público. Que a entidade sionista não deveria existir. Eles nem se atrevem a usar o nome Israel. Esse é um ponto. O outro ponto que é muito interessante, que, de novo, quem nos escuta provavelmente não deve ter ouvido falar, porque são detalhes que a gente acompanha na análise geopolítica, é que depois dos acordos de Abraão, de 3 anos atrás, onde os países árabes do Golfo decidiram que não vão mais esperar uma solução para o problema entre Israel e os palestinos e vão fazer a paz com Israel, porque convém ter a participação de Israel numa aliança que vê o Irã como a principal ameaça na região. Agora, a Arábia Saudita, com a promoção dos Estados Unidos, vinha avançando também nessa direção. Já existe uma relação de confiança há muitos anos entre Israel e a Arábia Saudita, mais uma vez porque o Irã é visto como uma ameaça potencial, e as negociações vinham avançando para normalizar as relações entre a Arábia Saudita e Israel. Agora mais uma pergunta para o Samuel. Você faz a pergunta para ele. Mas qual o problema entre a Arábia Saudita e Irã se os dois são, teoricamente... muçulmanos. Um é sunita e o outro é xiita, e eles se odeiam mais do que qualquer outra possibilidade de ódio que existe. É possível fazer paz com pessoas eles assim? Eles têm uma diferença que é um dogma religioso. E quando a diferença é de um dogma religioso, não tem solução. Ou você acredita numa coisa ou você não acredita. E se você não acredita em algo que é o oposto do que o outro acredita, não existe solução. Os católicos franceses massacraram os huguenotes protestantes séculos atrás, e até hoje existe uma cisão entre católicos e protestantes. E aqui, só para terminar o raciocínio, o Hamas, que via que o bastião do Islã em todo o mundo muçulmano, a Arábia Saudita, onde estão localizados os 2 locais mais sagrados do Islã, Meca e Medina, vai de encontro a uma negociação com Israel que vai normalizar a relação entre os 2 países. E o Hamas fica de fora, deixa de ter qualquer tipo de protagonismo no mundo muçulmano e, portanto, faz alguma coisa para tentar impedir esse processo. Se os sauditas tiverem um pouco de consciência geopolítica,
vão deixar a poeira abaixar e vão continuar nesse processo, porque essa é a prova de que as intenções do Irã são as piores possíveis. E se o Hamas fez isso com Israel, quando o Irã puder, vai fazer isso com as populações sunitas dos países árabes do Golfo também. Já houve uma guerra entre o Irã e o Iraque na década de 1980, onde morreu 1 milhão de pessoas dos dois países, bombardeados por armas químicas, massacrados nas cidades que foram ocupadas. Esses países fundamentalistas islâmicos não têm absolutamente nenhum escrúpulo e os sauditas sabem muito bem disso. Então, eu estimo que quando as coisas se acalmarem, os sauditas, pelo menos informalmente, vão continuar reconhecendo que Israel é um aliado potencial que convém manter do lado deles. Aham.